Apresentação para a gente bonitinha, ver aqui. Adoro a Mafalda, bonitinha, né? Adoro ela. Estão vendo? Estamos sim, prof. Vou trazer minha apresentação para cá, que aí eu fico com outra tela aqui. Ok, para outra tela. Tá, tudo bem. Estou com ela aqui. Estão vendo, né? Estão vendo e me ouvindo bem, né? Sim. Sim, Então professora. tá, queridos. Então tá. Esse é um conteúdo, né? Todos os conteúdos que a gente começa a trabalhar depois que a gente nivela a questão da legislação, da educação, resgatar um pouco isso, né? Chamar de todos esses conteúdos que a gente tem no plano de aula, ou seja, a primeira bengala que a gente tem como professor é qual o livro didático, quais os assuntos, o projeto político-pedagógico da escola. Então, são aqueles conteúdos que vai orientar como é que nós vamos organizar o nosso cronograma. Eu, para dar aula para vocês, eu tenho um cronograma conforme um calendário e numa certa lógica, né? E essa lógica que eu construí para vocês foi em cima dos conteúdos que vocês irão trabalhar do sexto ao nono ano, e quando chega no ensino médio, você acaba revisando um pouco, aprofundando mais aquelas questões que você trabalhou, amadureceu nos anos finais do fundamental. E aí a gente tem 3 premissas básicas, né? Trabalhar a orientação, localização, medição, que tudo isso vão estar os fenômenos geográficos. Os fenômenos geográficos estarão lá. E aí, mas para isso, como é que eu compreendo um elemento localizado no espaço, um fenômeno localizado no espaço? Né? Como é que eu ensino esse estudante a compreender isso? A partir de que referencial? A partir da onde? Será que eu já coloco um mapa assim? Né? Então a Terra é plana, né, professor? Já que você começa com mapa, né? E como é que a gente trabalha essas lógicas, né? Então, toda a construção dos conteúdos, eu sempre coloco, vamos entender um pouco a lógica, uma questão histórica. E a gente fala que a cartografia é uma possibilidade, né, de se comunicar. É um conjunto, né, um sistema de símbolos, de sinais que vão te permitir comunicar e formar ideias, tá? Ou sentimentos. Lembra que a gente colocou sentimentos na questão topofílica, na questão do lugar? Então, é uma forma de eu me comunicar com alguém sobre aquilo que eu quero, ou seja, é uma intencionalidade. Todo mapa, toda representação, toda maquete, todo globo que está ali, ele tem uma intencionalidade, ok? E aí a gente pode ter todas essas informações que eu posso fazer de uma forma visual, posso fazer uma forma oral e posso também na forma tátil. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Uma simbologia, eu tenho que dar um significado. A partir do momento que eu uso uma cor para dar uma certa informação, eu tenho que explicar que aquela cor serve para aquela coisa. Que nem Libras. Você tem um sinal, né? Você tem um sinal A, B, C. Então, você tem que dizer que essa informação significa o C. Né? Então, você tem que fazer o quê? A correlação do código. Marilena acabou de me responder, dizendo que o fórum sempre dá problema. Olha que primeira vez que eu nunca tive problema antes, mas enfim. E aqui a gente tem alguns elementos da cartografia, elementos não, produtos, né, que a gente chama de recursos didáticos, que vão auxiliar a gente a trabalhar os fenômenos que estão materializados na superfície terrestre, dependendo da escala do fenômeno. Né? Então, a gente teve uma... até vou botar o link aqui da aula da professora Inade Castro sobre a escala do fenômeno geográfico. Foi muito legal a palestra dela.
falando justamente, ou seja, a dimensão cartográfica, a questão métrica, com a questão do fenômeno, a questão da qualidade, da dimensão do fenômeno em determinadas escalas. E para isso a gente tem que compreender, né, como esses recursos, ou um mapa, uma maquete, um globo, uma coletânea de mapas como o Atlas, pode nos auxiliar e como é que esses alunos podem compreender. Então, geralmente, são esses produtos que a gente utiliza na sala de aula. Eu trouxe para cá os conteúdos conforme a BNCC. A BNCC, ela vai trabalhar o conteúdo, né, os conceitos, vai trabalhar as habilidades que os alunos vão ter que desenvolver. Quando eu falo medir distâncias, são habilidades que ele tem que desenvolver com o objeto de conhecimento, que é o fenômenos naturais e sociais, que você vai trabalhar com eles no 6º ano. Então, no 6º ano, em termos de formas de representação e pensamento espacial, né, que é o conteúdo que você vai ter que aprimorar isso com eles nas suas aulas. Então, durante esse ano, ele tem que desenvolver uma habilidade, a possibilidade de medir distâncias, imagina, e para isso ele tem que entender de escala, mas escala é uma questão fracionária que é só no 7º ano. Está aqui novamente um problema, que você vai ter que trabalhar com o professor de matemática para te ajudar nisso, mas eu posso trabalhar medidas de outras formas, que a gente vai ver na parte de escalas, e elaborar modelos tridimensionais. Olha que bacana. Se fala em perfil topográfico, ele tem que entender de sistema cartesiano, x, y, e perfil topográfico você precisa disso, né? Mas eu posso trabalhar de outras maneiras. E aí, quando você vai nos conteúdos, essa questão do conteúdo, tu vai encontrar no currículo catarinense. Então, como o nosso currículo já está bem adiantado, ele traz conteúdos que vão te inspirar a trabalhar no 6º ano, e você vai ter isso também no livro didático, ele está dando uma série de orientações, de dicas, como você vai atender essas habilidades que estão aqui. Então, quando você usa instrumentos de orientação no espaço geográfico, orientação, o que é isso? Como é que eu vou falar com o meu aluno? A orientação é usar a rosa dos ventos, norte, sul, leste. Mas de onde veio isso? Por onde começar? Coordenadas geográficas, paralelos, meridianos, mas também o que significa isso? Da onde veio isso? Rosa dos ventos, chama de rosa dos rumos, né? A bússola. Aplicativo dispositivo, ou seja, no celular, como é que eu sei onde está meu marido agora? Eu sei que está minha mãe, que ela não saiba, né? A minha mãe, ela anda pela rua, mas eu sei que ela está com o celular, ela tem que levar o celular, eu sei onde ela está. É uma forma de eu cuidar dela, né? Mas ela não gosta. Mas é uma forma de saber onde ela está. Como é que nasceu isso? Dessa tecnologia que está aqui na nossa palma da mão, né? Está aqui no celular, está aqui, mas é originário da onde? Ó, por isso que eu pedi para vocês assistirem esses vídeos dessas questões mais históricas para compreender o fio da meada. Onde começou isso, essas observações, né? Que não é de agora, né? Que nem a roda. A roda, ela foi inventada quando? Há muito tempo. Lá, né? Nas eras, acho que foi no Neolítico, Paleolítico, não sei. Mas foi há muito, e até hoje ninguém substituiu. Ou seja, ela continua funcionando para vários fins, né? Quando a gente fala de fuso horário, o grande complicador de muitos estudantes do ensino médio até não conseguir entender fuso horário, porque tem uma lógica que não se obedeceu. Contou-se a história do meio para o fim. A questão da... Aí entra assim, a cartografia, o que é isso? Mas eu tenho que entender de onde nasceu isso. Por que a Terra, ora, está representada no globo, por que ora ela está representada no mapa? Por que planificaram a Terra? Tudo isso eu tenho que explicar. Aí deriva-se disso a questão da projeção. Se eu sair da esfera e fui para o mapa, significa que eu projetei num plano, e aí eu coloquei um monte de mapa, que a partir do 7º ano que eu vou começar a entender a representação só no mapa, esquecem de usar maquete, esquecem de usar globo, mas vocês, como bons estudantes da cartografia escolar da nossa universidade, vai usar esses elementos até no ensino médio, né? Promete para mim. Por quê?
você vai ajudar o estudante a compreender informações que às vezes só estão chapadas ali, mas que você pode usar uma maquete, você pode usar um filme, você pode usar um jornal, você pode usar uma série de outros elementos para ajudar esse estudante a compreender todos esses fenômenos, né? E construir essas habilidades, quando você fala ali no 7º ano, interpretar e elaborar mapas temáticos. Mas ele tem que entender o que significa essa delimitação. Como é que aquele território foi construído? Aí vem o conceito de território, vem toda a questão da historicidade daqueles povos, como é que eles conseguiram conquistar isso, já com o professor de história. Olha a forma bacana de se conversar sobre esses conteúdos com outros colegas de profissão, né? Aí você tem essa linguagem cartográfica. O que significa esse mapa? Por que eu tenho o título? Por que eu tenho o sistema de coordenadas? O que significa esse grau, esse minuto, segundo? O que significa aquela legenda? Por que tem aquelas cores? Por que tem aquelas informações gráficas? Lembrando da entidade, ponto, linha e área, né, da cartografia temática, ou cartografia 2. Os blocos diagramas que tem a ver com a maquete, que a gente vai falar isso mais lá na frente, né, imagens 3D, mas tudo isso tem uma informação anterior, que é a própria cartografia. Então, eu trouxe para vocês aqui os conteúdos do 6º, do 7º, né, que é da linguagem cartográfica, cartografia social. Lembra quando a gente falou do mapa mental? Que tudo isso ajuda a entender que é uma representação do espaço, ela é intencional? Por que hora tem uma informação, o outro mapa não tem? Né? Por causa do interesse. No 8º ano, aí a gente já amplia para outras escalas, continente africano, continente americano, né, o espaço urbano e rural, a questão dos mapas temáticos. Aí só vem representação plana, né? Mas nada impede de eu trabalhar com outras representações. No 9º ano, aí eu já entro a questão do mundo, né? A questão da escala mundial, mas também posso muito bem trabalhar outros recursos didáticos, principalmente eles construindo. Por isso que eu pedi para vocês fazerem um globinho, que aí depois a gente vai perguntar quem fez, quem conseguiu, né? Porque é uma ludicidade muito legal. Inclusive, quando a gente está na sala, eu geralmente faço o trabalho em dupla. Então, deixa eu me ver aqui. Estou com a tela aqui. Ó, aqui eu tenho do Rodrigo e do Eric. Conhece o Eric e o Rodrigo? Ó, esse aqui é do Eric, tá aí espelhado, né? E do Rodrigo. A gente trabalha em dupla. A gente pega 2 assuntos. Pegamos o PIB per capita. O PIB per capita. Deixa eu ver aqui. Tá espelhado, né? É o PIB per capita e esperança de vida ao nascer. Deixa eu ver aqui, esperança de vida ao nascer. Então, aí que aconteceu? Cada um fez o mapeamento temático de os temas para poder entender e correlacionar como chegou naquele país, ou seja, os países com PIB menor, como é que está a esperança de vida ao nascer. E aí a gente começou a fazer o quê? Um SIG analógico. Isso você pode fazer com seus estudantes no 9º ano e no ensino médio. Esse globinho aqui a gente pode fazer no 6º ano para trabalhar a orientação que a gente vai ver aqui na frente. Perceberam que a gente pode trabalhar na escala mundial essa questão de um recurso didático tão fácil de fazer? Tá? Eu trouxe isso aqui como modelinho. E aí, geralmente, a gente faz dupla, cada um escolhe um tema, e depois a gente conversa, apresenta na sala, é bem legal. Por isso que a gente a gente socializa ali o recurso, né? A gente faz uma vaquinha, e aí compra, fica mais barato. E aí eu venho com algumas propostas para se trabalhar a questão da orientação, a questão da medição do tempo, da medição do espaço, usando vários recursos que acabam atraindo os estudantes, né? E os adultos também, né? Os adultos, os estudantes da idade do fundamental, básico, mas que eu também tenho o EJA, não esqueçam, né? Que eu tenho os estudantes jovens, adultos e idosos, que também voltaram a estudar, e que se eu usar um filme com uma certa ludicidade,
é muito interessante e instiga, né, a curiosidade e observação de alguns elementos que tem muito a ver com o que a gente tem hoje de tecnologia na parte de geografia, né? Então, a gente tem esse filme aqui, Os Groots, né? É um filme de 2013. Quem que assistiu esse filme? Estou dando aula sozinha, quem está aí? Já assisti, prof. Ah, vocês não me colocam Avatar e vão dormir, não, hein? Vocês assistiram a aula? Leandro, cadê você? Estou aqui presente, não assisti o filme, professora. Denis, Tomás, Elias. Tu não vão dormir? Assisti também, professora. Também não assisti, professor. Olha, é muito legal. É muito legal. Vou dizer por que é legal. Não vou fazer um spoiler, mas ele é muito interessante, que ele demonstra a questão do dia e da noite. De dia, eles sentiam que tinham que sair da caverna para poder se alimentar, buscar alimento. A briga toda, né, com a relação dele com os animais é alimentação, é sobrevivência. À noite, não tem luz, tem frio e o perigo, porque eles podem ser o alimento, né? Eles podem ser a comida dos outros animais. E a referência deles todo, principalmente o pai, né, uma sociedade matriarcal, ele observava o movimento do sol, justamente para quando ia anoitecer. Então, como é que ele fazia isso? Para ele, a noite era o perigo, ele tinha que proteger a família dele. Então, ele, debaixo da caverna, quando ele colocava os 2 dedinhos naquela posição do sol, é hora de carcar, é hora de entrar para a caverna, porque o perigo rondava ali. E tudo que era fora da caverna é perigoso. Ou seja, tem muito também a ver com o mito da caverna de Platão, né? Do livro da República de Platão. É muito legal, né? O fato do novo, tudo era muito perigoso. E aí ele, dentro da caverna, ele distraía, ele dizia que era tudo bem. Então, o que tinha de novidade para ele era um perigo. Então, o filme ele traz muito isso, né? Ele traz essa relação de sobrevivência, a medição do tempo pelo movimento do sol, e o que tinha de novidade era perigoso, fazendo uma alusão ao mito de Platão. Sugiro vocês lerem o mito de Platão, tem em PDF na internet, é fácil de baixar, é um diálogo, né? Mas é muito interessante essa proposta, que é fantástica e justamente cai como uma luva hoje em dia, né? Quando você vê uma determinada situação, interpreta daquela forma, e quando você fala, não é isso, mas você não aceita, né? Não aceito, é errado, é aquilo aí que é o certo. É interessante o mito de Platão. E aí a gente vem essa questão da medição do tempo, né? Além de usar outros referenciais, usar as estrelas, o Sol como uma estrela, também usava-se a sombra. Até hoje, alguns povos nativos utilizam-se o relógio do Sol, o Gnomon, como uma referência de tempo. E essa referência de tempo para a organização social. Aí eu tenho o link, era uma vez Inventores, né, medição do tempo, também é um desenho muito legal que ele conta essa busca da medição ideal do tempo, né, entre os povos, porque cada povo tinha a sua forma de medir o tempo, mas era um problema com a questão do mercantilismo complicado, a gente tinha que ter um tempo, né? Tanto é que vocês vão fazer essa atividade. Denise, eles já escolheram já os países dos fusos horários? Já está todo mundo já ali? Já sim, professora. Acho que só o Tiago, eu acho que não colocou o nome dele lá. Tá, então já tem que ser apresentado sexta-feira que vem, tá? Que aí vocês vão ver que... né? E aí eu vou mostrar... Oi! Em relação a esse trabalho da semana que vem, eu andei fazendo uma pesquisa e no título da planilha lá, né, que a gente preencheu, fala em histórico dos fusos horários, assim, e eu não achei muitos aspectos, ou seja, sei lá, passando a ideia de mudança, assim, né, como se houvesse sentido vários fusos horários, e eu não encontrei mudanças, assim, né, encontrei o lance de que, né, da maneira como foi instituído, é mais ou menos isso, ou... Não,
é o histórico da medição do tempo. Eu acho que, de repente, a palavra histórico da medição do tempo é melhor. Que aí você tem o dos inventores que pode te inspirar, até trazer outras referências da como as pessoas mediam o tempo. Eu acho melhor esse, Leandro. Fica mais extenso, né? Porque senão, enfim, tem uma convenção lá que institui, aí ia ficar um trabalho muito curtinho, assim, né? É muito limitado, você tem razão. Então, seria mais a história da medição do tempo, de usar água para medir o tempo, usar areia para medir o tempo, usar os animais para medir o tempo. Então, tem umas coisas muito legais de como os povos usam recursos da natureza, né? E instrumentos, construção de instrumentos, como o Gnomon, para medir o tempo. Eu acho muito interessante, né? Muito curioso, mas por que se definiu um padrão, uma convenção para contar o tempo, como é o fuso horário da China, né? Então, quem for falar sobre a China vai trazer isso para nós aqui. O que isso atrapalha quando você escolhe um fuso só num país com dimensões continentais como a China, né? Então, é interessante entender qual foi o interesse, né? E a quem interessa esse tipo de padronização da medição do tempo. E aí, eu fiz um recurso didático, esse eu não fiz com a turma passada, não. Seria estreado com vocês. Com latinha de milho, latinha de conserva, né? Aquela parte de cima que você tira, eu viro ao contrário, faço uma cópia de um planisfério de fuso horário, e aí eu dou as dimensões certinhas, né? E com 2 fitas de transparência eu faço 2 aviõezinhos. 2 aviõezinhos para se movimentar. Um para onde que vai, para o leste e para o oeste. E aqui a gente tem oeste, leste, com um parafusinho prendendo essas transparências e o aviãozinho para medir o tempo, né? Inclusive tem xícaras na internet com fuso horário, né? Para explicar. É muito legal isso. E aí depois eu passo a receitinha para vocês para explicar o do meridiano de Greenwich aqui, se eu saio daqui, chego em quantas horas aqui, então fica muito mais lúdico, fica muito mais interessante na hora de os estudantes explicarem. E é feito com uma latinha de extrato de tomate, de milho, uma coisa bem simples de fazer, pode ser feito com latinha de refrigerante também, só trabalhar a dimensão do equador. Gosto muito do recurso didático, ele concretiza muito a informação, que às vezes é muito abstrata, porque aí trabalha no plano, por isso que a molecada se perde, né? Vocês também não se perderam uma vez, quando eu trabalhei fuso horário, né? Se a gente trabalha direto no plano. Então, a gente tem aqui o relógio do Sol, né? Que ele foi utilizado muito pelos gregos, mas sempre naquela função de que quando vinha a noite, não conseguia medir. Então, por isso se buscava outras formas da medição do tempo. Gente, quiser perguntar alguma coisa, é só parar e perguntar, tá bom? Certo? Beleza, prof. Então tá. Vem para cá. Aí. Stonehenge, né? Os megalíticos. Imagina, quase 3.000 anos, 5.000 anos, contando do presente para lá, né? 5 metros, em média, essas rochas, né? Imagina, 45 toneladas. E essas pedras, a forma como elas foram organizadas, justamente para definir as mudanças a mudança de estação, e era muito interessante. Também tinha essa questão da devoção, tinham vários deuses, várias crenças, vários credos. E nós temos várias referências dessas pelo mundo, inclusive aqui, na Barra da Lagoa, megalíticos, né? Que é justamente eles posicionados. Então, quando você tem o solstício, quando começa de uma estação para outra, que significava o quê? Significava o momento de plantar ou de colher, um momento que vai ver, não aqui tem um frio, né? Mas o frio mais intenso no hemisfério norte, acima das latitudes de 30 graus, mais ou menos. Então, você tem um inverno mais acentuado,
Então, era necessário acompanhar essas mudanças para se preparar, para plantar e para colher. Então, eram referências, se colocava esses instrumentos, mas tudo em função do movimento do Sol. É onde eu quero chegar, né? Orientação tem a ver com o Sol. Então, o Sol aqui é a nossa peça-chave para compreender, para aprender a se localizar, que é a grande dificuldade de algumas pedagogas trabalharem, os professores dos anos ali dos anos iniciais, finalzinho dos finais e o início dos anos finais, que é do 6º ano, como se ensinar orientação para as crianças, para os estudantes, até as pessoas que não aprenderam, né, os idosos e os mais velhos. Mas para vocês separarem que tudo tem a ver com a observação do Sol e das estrelas durante a noite. Aqui eu tenho alguns calendários, justamente porque a primeira referência da Terra é o céu. Sol durante o dia, as estrelas durante a noite. E esse calendário é construído em observação do tempo da natureza, inclusive do movimento do Sol, e é onde ele nasce, porque ele nunca nasce no mesmo lugar. Se vocês observarem, se vocês fizerem é bem bacana essa atividade, fotografar o nascer do Sol. Por exemplo, eu moro aqui no sul da ilha, eu ainda não fiz isso, mas eu gostaria de fazer. Ali no Mirante do Morro das Pedras, perto da Ilha do Campeche, fotografar às 7 horas da manhã onde está o Sol, uma vez por semana. Fazer isso durante o ano todo. Vai ver o quê? O movimento da onde que ele nasce. Ele nunca nasce no mesmo lugar, ele faz a trajetória, né? Que a gente chama de que movimento aparente do Sol, que não é o Sol, e sim a Terra. É o movimento da Terra. Por isso que eu mandei para vocês alguns links de computação gráfica do movimento da Terra, né, dizendo como é que isso acontece, porque a gente está uma verdadeira nave. A Terra, ela está em movimento, né? Ela está no movimento de rotação, referente ao Sol, ao equador solar. A Terra, ela está, conforme o seu eixo, ela está inclinada a 23 graus, ela tem um movimento em volta do seu eixo, em volta do Sol. Ela também oscila por causa dos outros planetas. Esse movimento, a translação que ela faz, forma uma elíptica que não é linear, ela é perturbada. E esse movimento, ele está em espiral pelo universo, por isso que fala que é uma nave. Então, a gente está em movimento no universo. Tanto é que as constelações nunca estão elas não estão no mesmo lugar. Quando você nasceu, a constelação, dependendo do teu signo, ela estava num posicionamento, mas agora ela está em outro. Pode ser que daqui a alguns anos, pode ser não, você vai ter outro signo. É muito interessante isso, né? Então, a astronomia e a astrologia, elas juntas. Primeiro começou com a astrologia, então a astrologia sempre regia a vida da pessoa e a natureza. E os mapas dos calendários têm a ver com isso, com esses astros. Aqui eu trago as 88 constelações ocidentais, mas a gente tem as constelações dos povos originários, no nosso caso aqui, dos indígenas. Então, eu tenho alguns desenhos que são configurados em função das estrelas, que também vai me dizer que época que é do ano. Aqui algumas curiosidades da bandeira do Brasil, né? Que o céu da bandeira foi o céu do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, em 15 de novembro, às 8h30 da manhã de 1989. Só que o desenho que está do Cruzeiro do Sul é como se você estivesse de fora. Né? Vou pegar aqui um globinho. Então, você está aqui, você está olhando de fora, você passou da esfera, né? Está olhando o Cruzeiro do Sul e é assim que está na nossa bandeira, como se você estivesse lá como astronauta olhando a configuração. Porque se você olhar da Terra para o Cruzeiro do Sul, ele está invertido na bandeira, tá? E aí são as constelações do céu. Isso é muito interessante trazer para os estudantes, né? Isso é uma curiosidade, mas que faz parte da nossa realidade, né? Aqui você tem uma constelação Guarani, que quando ela surge, porque a Terra está se movimentando, ela está se movimentando, a constelação está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui. Então, quando a Terra está posicionada, por exemplo, dentro da constelação da Ema, está chegando o inverno.
ou então as águas da região amazônica. Então, os indígenas da região amazônica, região norte, já sabem que tem que se preparar, época das chuvas. E tem uma curiosidade, né? Que na cabeça da Ema tem o Cruzeiro do Sul. E aí a lenda diz que o Cruzeiro do Sul é que segura a cabeça para ela não tomar toda a água, né, da terra, porque é onde pode secar. Olha só que bacana. A história do índio da perna cortada, ou do homem velho, vê que ele está com a perna cortada aí. É porque a mulher dele gostava do irmão dele. E aí matou ele. E aí, em homenagem a ele, idealizaram essa constelação. E tem tudo a ver com a história da tribo, da história da natureza. E aí é o momento de entender que quando ele aparece lá, né? Aquele tempo é para colheita, para fazer alguma consagração. O movimento, ou seja, das estrelas tem a ver com o cotidiano aqui na Terra. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, eu estava lendo esses dias ali no Twitter, assim, uma pessoa que ela fez uma lista falando sobre as constelações da astronomia indígena, sabe? Uhum. E postou alguns vídeos, assim, eu achei bem interessante, como eles utilizavam para tudo, né? Para questão de pesca, questão de caça, plantio. Sim, e claro. Orientações, né? Só a gente observar por que as baleias vêm para cá ter os filhotes. Né? Exato. Água um pouquinho menos fria, né? Para elas. Por causa da temperatura, por causa do clima. Mesma coisa a época de plantar, a época de colher. Tem mais água, mais insolação, menos insolação. Então, a observação das coisas, da natureza, faz com que a gente haja no cotidiano. O pescador, ele olha para o tempo, ele sabe se dá para sair, se não dá. Que época é agora do peixe? O peixe agora é o quê? A época da tainha é no inverno. Porque ela vem também para quê? Para desovar em águas mais quentes. Então, tudo tem um porquê. Tudo. Aí você vê que a gente tem um olheiro para olhar a manta da tainha, mas hoje estou usando o quê? O drone. Mas como é que o drone se localiza? Nasceu também com a questão do Sol. O sistema de coordenadas tem a ver com o Sol. Olha só, então a gente tem toda uma tecnologia que está ao nosso dispor, mas com uma origem que não que é dos astros. Da natureza. Da natureza. É muito interessante. Disponibiliza para a gente depois esse link. Sim, eu vou procurar aqui e já jogo no bate-papo. Isso. Pode botar no grupo lá no WhatsApp, que aí não se perde. Aqui, beleza. Aqui, a Vanessa Honorato, ela fez um TCC com a gente, ela foi orientando o professor Everton, né, que é o professor de astronomia, e ela fez uma sobreposição das constelações ocidentais da indígena. Então, ela fez ali, né, em amarelinho, nesse quadro coloridinho, tem a Ema em cima das ocidentais. E a constelação da Ema, né, em destaque, Centauro, Lobo, Escorpião. Olha só que barato, Cruzeiro do Sul na cabeça da Ema, para você ver que cada povo tinha uma referência. Aquele filme Moana, que ela também olhava a constelação para se localizar, quem já assistiu? São filmes infantis bem legais, que a gente adulto adora, eu adoro. Ela também usa o céu como referência para navegar. E os mapas deles, é um mapa de trama que eu tenho lá no Labitat, que é uma trama daquela, sabe a folha do coqueiro? Aquele meio dela é muito duro, muito resistente. Aqui a gente tem bambu. Lá nas ilhas, na Bahia, na Polinésia, não tem bambu. Então, eles usavam as folhas de coqueiro. Aquele meio da folha é muito resistente. Então, eles faziam umas tramas, e nessas tramas eles botavam conchinhas para dizer o seguinte: essas tramas eram as correntes marinhas. E as conchinhas são as ilhas, e aí eles posicionavam conforme a orientação das estrelas. Então, eles sabiam como chegar naquela ilha e voltar para a mesma ilha através da orientação. Mas essas tramas ficavam em terra, eles não podiam levar, porque a embarcação se movimentava muito. Então, eles tinham que aprender, né, a se localizar lendo o céu. Isso é muito bacana, gente, é muito legal.
Aqui eu tenho o caminho da Anta, que é a Via Láctea, né? Tem aqui a Ema, aqui o Cruzeiro do Sul, aqui é o Veado. Então, eu tenho várias constelações que, para um cunhã, né, um indígena, um pajé, a constelação, essas referências, rege a vida deles, até hoje. E aí, às vezes, tem um conflito, porque muitos ainda consideram que o Sol que faz o movimento, mas a gente sabe que é o movimento aparente do Sol. E aí, como é que fica o conhecimento científico, né, em conflito com esses conhecimentos da ancestralidade? Mas acontece o seguinte, o que eu falo para os alunos, né, da licenciatura indígena? Deixa quieto, não vai mudar a vida deles. Se eles querem aprender um pouco mais, beleza, mas as crianças aprendem assim. Deixa ali, é um conhecimento deles. Mais tarde, vindo para a comunidade não indígena, para a cultura não indígena, entender que é dessa forma, mas não vai mudar em nada, porque ele vai continuar compreendendo a natureza daquela forma. Então, para regerem a Terra, eles olham o céu. Aqui é um calendário cosmológico, né, chamado Apicamiri, que conta o tempo, né, e marca o clima. Chegada da chuva, época de extrair o mel, de semear, tempo da colheita, fazer artesanato, que é onde recolhe as palhas, a adoração das marés, a caça, a pesca. Olha que barato. E a astronomia e a religião que dão suporte para a agricultura guarani, que tem o pé na terra e o olho no céu. Tá? Isso aqui foi um TCC do Geraldo, que está na página ali do CFH, da Licenciatura Intercultural Indígena, que eu acho muito bacana vocês visitarem os TCCs dos seus colegas. Então, está separado pelas etnias, dos Guarani, dos Xoclen e dos Caigangue, que é muito interessante. E que geografia fantástica, né, gente? É uma geografia que se trabalha dos outros povos, não uma geografia eurocêntrica. A gente tem que trabalhar uma geografia brasileira, uma geografia africana, uma geografia dos outros povos, não só europeu. Tá? Então, é um alerta que eu faço na hora que vocês estiverem na sala de aula, trazer esses outros conhecimentos. Ali um TCC também do Ronaldo, falando da agricultura tradicional, aqui é uma mistura de milho, aipim, né? Uma mistura de culturas, por isso que não dá bichinho, porque eu não tenho monocultura, eu tenho sou uma cultura diversificada, justamente para poder, e a terra não se sobrecarrega, né? Uma supre a outra da retirada de nutrientes. Ali eu tenho um calendário cosmológico, também um TCC do Geraldo Moreira, a constelação da visão Guarani. Olha que barato isso, gente. Isso é muito legal. E aí tem alguns depoimentos no TCC que é muito bacana, né? Que na cosmologia, na visão Xoclen, o Carli. O Carli diz o seguinte: no passado, as crenças do povo Laclanon, Xoclen é uma etnia, Laclanon de uma localidade. Então, vocês vão ter Xoclen em outras etnias específicas, né? Mas Xoclen é a maior. Laclanon é do povo ali José Boatê. Se baseava na própria natureza, ou seja, no sol, na lua, no vento, na chuva, nos trovões, nos animais, nas plantas. E a intermediação desse conhecimento ficava sob a responsabilidade de Cunhã, que é o pajé, Camlen, o curandeiro da tribo, que previa também os acontecimentos tanto do ponto de vista do presente, bem como do que pode acontecer no futuro. Seja coisa boa ou mal, que poderia vir a acontecer com o povo Laclanon. Até as crianças, quando estão no ventre da mãe, ele já sabe que aquela criança vai ser. Já sabe qual é o papel dela ali na aldeia. Se ela vai ser um cunhã, que nem ele, se ela vai ser um pajé, se ela vai ser, se vai ser um cacique, né? Então, qual é a função dela na própria aldeia? Isso é muito bacana. Do TCC do Gilmar e do Paulo Roberto, olha só que bacana. Quero dizer que aprendi com meu velho pai, que se chamava Marins. Eu olhava muito a forma como ele escolhia seus materiais na natureza, os locais que ele mais frequentava, os tipos de caça que ele mais gostava. Ele gostava do tatu, da paca, da cutia, do veado, capivara, para tirar a gordura para remédio. Gostava muito das aves como jacu, pomba, papagaio, saracura, mas tinha um porém, ele tomava muito cuidado com a época de caçar,
com as luas, com o sol, com a chuva, com o dia e com a noite. Em tudo ele cuidava minuciosamente. Se não tomasse esses cuidados, logo terminava os animais. Olha a sustentabilidade na sabedoria desses povos. Tem uma história muito legal da comunidade Caigangue, lá do Rio Grande do Sul, que ele dizia o seguinte: quando eles iam pescar, quando aparecia um determinado pássaro, não sei se é o mergulhão, uma coisa assim, no rio, primeiro peixe que eles pegavam, ele tinha que dar para esse pássaro. E assim que ele dava, eles pegavam mais peixes. E todos eles respeitam esse ritual. Apareceu o pássaro, o primeiro peixe que ele pegar é para o pássaro. Uma outra história também sobre a caça, que é muito interessante, seguinte: a mulher, quando engravida, quando nasce a criança, eles não podem comer carne de caça, só frango. Nem a família, nem os irmãozinhos, nem o marido, nem a mulher, nem ninguém, enquanto a mulher estiver amamentando determinado período. Não pode comer carne de caça. Outra, se a mulher está grávida, por exemplo, ela está com desejo de comer macaco. Ai, tem com desejo de comer macaco? Aí o marido sai para caçar. Assim que ele entra, assim, em todo ritual de caça, eles pedem licença à floresta, aos espíritos da floresta, aos espíritos dos animais, das árvores, da terra, do rio. E quando eles fazem essa oração, esse agradecimento, aí geralmente aparece a caça na frente deles. E eles sabem que aquela caça vai ser sacrificada para alimentar aquela família. Então é muito interessante entender essa reverência, o respeito à natureza, essa sustentabilidade junto com o sagrado. É muito legal. Faço esse convite. Visitem o site deles e olhem os TCCs. É uma riqueza fantástica que vai ajudar muito vocês a trabalhar os conteúdos de geografia. Aqui eu chamo a tecnologia junto com o conhecimento dessa ancestralidade, né? Um pesquisador lá da FAPEM, do estado do Amazonas, a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Amazonas, está juntando o conhecimento da natureza com o conhecimento tecnológico para desenvolver as suas pesquisas. Ou seja, as mudanças de temperatura, as mudanças de comportamento animal, atrelado à leitura dos aparelhos e da tecnologia. Isso é muito legal, tá? Isso é muito bacana. Isso que tem que ter, ou seja, não descartando, eles são complementares. Aqui eu trago, em função de toda essa cientificidade, os 14 movimentos, né, que nós estamos sentindo nesse momento e que a gente não percebe. A gente pode sentir, mas não perceber. Então, a gente tem 14 movimentos da Terra. Rotação, revolução, precessão. O nome é revolução, né? Chama-se revolta. Eu faço uma volta e depois aí vou fazer a revolta, né? Volta, revolta. E chama-se revolução. Translação é um termo equivocado. Acabou ficando aí no nosso jargão, mas o termo certo é revolução, que nem a Lua. A Lua também faz a sua revolução. Precessão, nutação, deslocamento do periélio. Periélio, quando o quê? A Terra está próxima na elíptica do Sol, e o afélio, afastada. A variação da excentricidade da órbita, movimento do centro de massa Terra-Lua, movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar, movimento das marés, perturbações planetárias, aquilo que eu estava comentando, movimento helicoidal, rotação junto com a galáxia, translação junto com a galáxia. Perceberam a quantidade de movimentos? Como é que não quer que não perturbe? Que sinta, né? A natureza sente tudo isso e observar a gente faz, né? Não podemos descartar isso. Tem uma modelagem. Estão escutando o som? Mas está em inglês, né? Mas está o link aí para vocês. Tem pelo menos a movimentação. Tem o link aí para vocês. E depois vocês podem botar a legenda lá para a tradução, tá? Se quem compreende, beleza. E aí,
vem alguns questionamentos na sala de aula dos seus estudantes. Prof, por que a Terra é plana? Aí você fala, ela não é plana. Ah, então como é que você prova? A Terra é esférica. Esfera por quê? Porque ela está em movimento, ela tem um eixo. Né? Toda esfera é chamada esfera porque ela está em movimento no seu eixo, tem um eixo. E aí você tem as explicações que eu mandei para vocês, os links, né? Para vocês assistirem como é que a gente conseguiu provar que a Terra não é plana. Os gregos, 200, 300 anos atrás, já sabiam, já percebiam que tinha uma coisa estranha. Né? O Ptolomeu ele já falava que era a Terra, tinha esse posicionamento e os astros, que os outros planetas que circundavam. A gente chama da teoria geocêntrica. Né? Tanto é que a esfera armilar, essa esfera que a gente tem lá no Habitat, que é a minha, né? Eu trouxe aqui para casa, essa esfera ali, né? Tem a Terra no centro e os anéis, por isso que é armila de anéis, ela é um modelo ptolomaico, que a Terra está no centro, e para você apresentar os movimentos aparentes do Sol, para explicar onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, é muito legal isso. A esfera armilar serve para explicar as estações do ano, nascer, de uma forma tridimensional, porque eu consigo me transformar no astronautinha e observar isso. Só que ela não é a teoria, né? A teoria é a geocêntrica, e não a teoria heliocêntrica e não geocêntrica. Mas, para isso, eu precisava observar as naturezas. E eu trago a história do Eratóstenes. O Eratóstenes era um cara inteligentíssimo, um cara que ele era se fosse na atualidade, era o tal do triatleta, mas era um pentatleta, ele fazia outros esportes, um cara muito preocupado com a mente, corpo são, mente sã, né? Então ele tinha essa preocupação porque eles eram médicos, eram filósofos, eles eram astrônomos, matemáticos, porque a ciência é isso, a gente que separou em caixinhas. Não tem como você estudar uma fatia. Aí o problema de contar a história do meio para o fim, porque você se separou. Ah, eu não entendo de coração, mas o outro entende de intestino, mas isso tem tudo a ver? Tem um coração na perna? Ah, mas isso é ortopedista? Eu tenho que entender o conjunto da obra. Então, geografia não dá para trabalhar separado, ela tem que entender o contexto. Então, olha só, quase 300 anos antes de Cristo, né? Ele era bibliotecário, diretor da Biblioteca de Alexandria, por isso que eu mandei aquele outro link da história, que ele era o centro do conhecimento. Olha a preocupação do Alexandre o Grande, o próprio Ptolomeu, né? Ele era filho da era ptolomaica, preocupado com conhecimento, tanto é que já tinha um professor desse responsável pela criação do Alexandre, para poder realmente ver que conhecimento é poder. E concentrava, então ele tinha verdadeira paixão por livros, que são os pergaminhos, e sempre compravam esses livros, né? E essa preocupação de se construir um local para centralizar o conhecimento se expandiu para o resto do mundo, a construção das bibliotecas, né? Que advém da palavra Bíblia. E ele se tornou diretor da biblioteca lá em Alexandria. E foi quando, observando, lendo um dos artigos, né, nesses pergaminhos, ele observou que um desses artigos falava o seguinte: se a Terra é plana, se eu tenho dois postes, por exemplo, se a Terra é plana, elas serão iluminadas da mesma maneira, ou seja, não vai ter sombra, elas são iluminadas na plano. Mas se a Terra é curva, uma está aqui, outra está aqui, as sombras vão ser diferentes. E a gente faz esse experimento lá no Habitat, com aquele globão, mas você pode fazer também com o seu globinho pirulito, espetando 2 alfinetes nele. E aí você espeta no plano e espeta no globinho. Você vai ver que vai ter sombra quando você observa esses alfinetes. E ele foi lendo um desses pergaminhos que ele observou que dia 21 de junho, o sol incendido ao meio-dia, em Alexandria não tinha sombra, e lá em Siene tinha
a sombra. Então, aqui eu tenho a Alexandria em Siena, hoje a Assuã, né, na época, era Assuã na época, e aí ele fez o seguinte, ele falou assim, poxa, ele enviou um escravo até lá, ele foi a pé, mas ele não foi no mesmo meridiano, ele foi zigue-zagueando pelo Nilo, e começou a observar, ele fez uma regra de 3 simples. Olha só que interessante. Vamos dizer como é que ele calculou isso. Então, ele observou que se a Terra fosse plana, as sombras seriam iguais. Fato que não é, somente quando olhava os poços que ficam margeando o Nilo. E esses poços, o que são esses poços? Esses poços eram o termômetro das enchentes do Nilo, porque o Nilo, quando ele enche, ele vai espraiando nas propriedades, e as propriedades se perdiam em termos de delimitação. Tanto é que o primeiro cadastro dessas unidades imobiliárias começou na margem do Nilo. Primeiro cadastro, justamente porque eles pagavam impostos. Mas eles, como é que eu vou pagar o imposto se a minha terra era desse tamanho e agora é desse tamanho? Então, para ele, pelo menos, delimitar, saber o quanto que eles iriam pagar, tá? É, isso mesmo, Dani, regra de 3 faz tudo, interessante. É isso aí, ele fez uma regra de 3 simples, fantástica. E aí ele percebeu, né, que na atual Assuã, no primeiro dia de verão, ao meio-dia, atingiu o fundo do poço. E quando ia lá para Alexandria, a sombra estava na lateralidade do poço. Tudo observação. Ele ficou encafifado com aquele negócio. E aí ele observou, bem, se em Siene, lá no poço, o sol bate aqui, lá em Alexandria tinha a sombra. Ele fez a regra de 3 simples. Bem, então aí ele fez o seguinte, o cara foi lá, né? O escravo foi lá. Foi de Alexandria a Siene. Então ele calculou essa distância aqui, ó. Regra de 3 simples, ó, ângulos opostos. Lembra? Se aqui tem 7,2, aqui tem X quilômetros. Se eu tenho uma circunferência inteira, que é 360 graus, quanto que tem em quilômetros? Uma regra de 3 simples. E aí ele calculou, né? Deu mais ou menos 40 mil quilômetros, mas na época era calculado por estádio, 157,5 metros, ou seja, mais ou menos 800 quilômetros, né? E ele errou por pouco. Tem aí erros pequenos, né? Para mais, para menos, mas é uma lógica que deu certo. E agora você tem num site, né, para fazer o experimento, você pode fazer esse experimento escolhendo uma outra cidade e alimentar. Tanto é que está o site aí que eu mandei para vocês, que é bem bacana. Então, isso se faz ao redor do mundo esses experimentos de Aristóteles. Isso é muito legal para fazer com os estudantes. Geralmente o pessoal de física que faz esses experimentos, mas nós podemos fazer como geografia, né? Como nossos profissionais da geografia. E aí o Hera, né, muito íntimo, fez o primeiro mapa do mundo através dos relatos do Alexandre o Grande, através dessas navegações. Tudo em cima desses relatos. Aqui o primeiro mapa que aparece, continente africano, tu vê que na Austrália não aparece, né? Esse mapa de 1501, 1502, ele tem, olha só, ele é um mapa que está lá em Lisboa, na Sociedade de Geógrafos de Lisboa, parece. Não tenho muita certeza, mas parece que esse mapa está lá. Tem uma réplica, né, na parede, mas tem na internet várias, né? Olha que interessante que aparece só o norte do Brasil e da própria América, né? Então, em função das grandes navegações, das conquistas. Isso é muito legal. Aqui um outro também, uma outra tentativa de mapear o mundo em função desses depoimentos das navegações. Então, olha só, sempre a preocupação de compreender, né? E aí o mapa celeste também, sempre atrelado a essas outras informações. E aí, o que eu falo, né? O que é um mapa? E aí eu falo da origem da palavra. Tudo tem uma história por trás disso. E eu sempre conto uma historinha muito interessante,
Eu falo assim, quando a gente não tinha o Waze, quando não tinha o Google Maps, quem é mais velho aqui? Quem que vai lembrar dessa história? A gente vai no barzinho, vamos combinar um churrasco. A falou, vamos fazer, a gente está ali no escritório, né? Fazendo happy hour, ali perto da UFSC. Aí falei, vou fazer um churrasquinho lá em casa. Mas eu não sei. Não tem Waze, não tem nada disso. Como é que a gente fazia? A gente vai fazer um mapinha, né? Fazer um mapinha para vocês chegarem até lá em casa. A gente riscava onde? Onde que a gente fazia esse desenho? O guardanapo com os pontos de referência. Isso aí. Pegava o guardanapo, né? E fazia ali, ó. Sobe aqui, vai ali e tal. Essa galera dos navegadores, aonde será que eles rabiscavam para contar suas sagas, suas aventuras? Os caras viviam 6 meses, 9 meses navegando, conhecendo lugares e chegavam loucos para quê? Chegavam em terra. Para onde eles iam? Ou iam para casa ou iam para onde? Prostíbulo. Também. Para as tabernas, encher os cornos, né? Encher os cornos. Contar a história, comer, beber. E aí eles iam danados, escrevendo, desenhando aonde? Para fazer, porque eu também quero saber onde é que você foi. Foi lá, foi para aquele continente. Na mesa. Só que na mesa tinha o quê? Uma toalha, né? Uma toalha. E danava riscar essas toalhas. Só que aí o outro navegador, falou assim, porra, quero ir para esse lugar também. Vou levar essa toalha aqui. Me dá essa toalha, me dá aí. Então, a toalha em francês quer dizer nup. Nup, N-A-P-P-A. Nup. Me dá esse nup daqui, me dá esse nup daqui. Então, é uma das explicações belgas, porque na Bélgica também fala francês, desses navegadores belgas, que eles pegavam os nup para fazer as suas outras divertidas. Então, você vai ver no livro do Ciro de Oliveira, do IBGE, que ele explica que mapa quer dizer toalha de mesa, mas não conta por quê. E aí, eu fazendo as minhas pesquisas, eu acho que então eu conto essa historinha. Não quer dizer que seja verídico, mas tem uma correlação muito, muito com o nosso cotidiano. Ou seja, as nossas relações humanas, nossas relações de delimitar, de desenhar, com primitivismo, né? Que desenhavam na caverna, desenhavam na madeira, desenhavam no couro dos animais, também desenhavam em pedaços de madeira, se carregava isso embaixo do braço, vamos embora, também quero conhecer esses lugares. Então, é muito interessante entender a história das coisas. Tá? Eu só estou trazendo um alerta aqui para poder a gente compreender. Isso traz um dinamismo, vocês podem melhorar essas histórias, contar para os seus alunos, falar dos monstros que tinham, trazendo os mapas antigos, que tem o desenho, né, do interior dos lugares, dos continentes, porque eles não conheciam nada de lá, eles botavam monstros, bichos enormes, porque diziam que tinham tribos antropófagas, para vocês não irem lá. Era uma forma de proteção daquele lugar para ele voltar lá mais vezes. Então, resgatar as histórias é muito bacana, isso e chama atenção, né? E aí, aquele conteúdo que eu apresentei para vocês, nada mais é o quê? Como é que eu me oriento? Como é que eu localizo? Como é que eu faço essa medição? Se eu tenho que desenvolver aquelas habilidades com meus estudantes, eu tenho que ensinar, orientar, se localizar e a medir. E aí os recursos te ajudam bastante, né? Mas a gente tem que chamar a atenção para algumas coisas bem legais. A gente sabe que a Terra não é redondinha, bonitinha. Mas como é que nasceu isso? Através de observações. Né? O físico, o John Gauss, na época, ele começou a observar que a Terra tinha sua própria forma esférica, mas ela é forma geoidal, que se aproxima de uma esfericidade. E aí eu sempre falo que essa irregularidade da Terra não impede para que a gente faça as medições, porque eu vou fazer uma analogia com uma esfera perfeita, com uma figura geométrica perfeita, que é a esfera. A esfera ela tem a dimensão do centro para a superfície de igual medida, que não é da Terra. Então, por isso que a Terra tem sua esfera, tem a sua forma geoidal.
Tá? Então, a esfera é o melhor elemento geométrico para se trabalhar a questão das medidas. Mas eu vou chamar a atenção de que significa orientação. Como é que eu começo a explicar para os nossos estudantes orientar-se? O que é? Vamos entender a palavra. Vamos entender a origem da palavra. Ori quer dizer origem, nascimento, tá? Ela vem de oriens. A questão da orientação é referente ao sol. Então, quando eu falo, eu sou o teu orientador, eu sou tua orientadora, porque eu estou te dando um caminho, estou te ajudando a iluminar as ideias para você produzir algo. Orientação tem esse sentido, tá? E sol é de suel, ou seja, de luz, de iluminação. Então, orientação é o lugar onde o sol surge, onde a luz surge. E isso vai ajudar muito a explicar a questão das outras direções referente ao sol, a orientação. Trouxe aqui uma ilustração, no caso, da onde o sol surge e para onde ele se põe. Se onde ele nasce é oriens, aonde ele se põe é ocidens. Duas referências perfeitas. Então, a primeira coisa que você vai fazer trabalhar com seus estudantes é pedir para ele olhar aonde o sol surge. Aqui eu tenho a ilha do Campeche. Como eu falei para vocês, em algum momento do ano, o sol vai nascer, ora, do lado sul, ou do lado mais ao sul, ou mais do lado norte. Observem isso. Observe na tua casa. Ora, está batendo mais sol num canto, ora outro canto. Observem isso. Faça esse exercício com os estudantes. Comece a observar aonde o sol surge e aonde ele se põe. É interessante, porque a partir dessa referência de onde nasce, onde ele se põe, vem as outras direções, norte e sul. Então, eu tenho aqui, o leste quer dizer em direção ao nascer do sol, e o oeste, ir para baixo, na direção onde o sol se põe. É muito interessante essa questão etimológica das palavras. Aí eu trago uma história na Bíblia, que Cristo foi crucificado para o oeste, para a morte, que é onde o sol se põe e vem a escuridão, a morte. Lembra lá do Grudes? Isso vem na história da humanidade. Isso está na Bíblia, tá? No livro de Ezequiel. Então, Deus plantou o paraíso terrestre, seus 4 grandes rios, no Éden, da banda do Oriente, onde o sol nasce. Explica o livro de Gênesis. E essas águas alimentavam o mundo correndo do Oriente para o Ocidente. Ezequiel disse, vinha a glória do Deus de Israel. O Novo Testamento anuncia o nascimento de Cristo, que mais tarde morre na cruz, de frente para o oeste, ocidente. Raiz latina de ocidente significa cair ou morrer. E pode se referir ao pôr do sol. Isso é uma referência do Lester. Aqui é o Calvário, ou Gólgota, é o nome dado à colina na qual Jesus foi crucificado, né? E que na época de Cristo ficava fora da cidade de Jerusalém. O termo significa caveira, porque parece ter uma forma de uma caveira ali das incrustações rochosas. Isso é muito interessante para alimentar todo o conceito de orientação, trazendo a história, a base que está no nosso cotidiano, né? E a palavra norte, vem da onde? Norte quer dizer ner, à esquerda do sol nascente. Se eu olho para o sol nascente, então, o que nós temos que nos preocupar é olhar para o sol nascente. Quem está à esquerda do sol nascente é o norte, ner, que é uma língua morta, ancestral, indo-europeia, quer dizer esquerda. E sul, para esses povos que estão no hemisfério norte, né, à esquerda do sol nascente, os lugares mais quentes eram em direção ao sul. Sul, Sun vem de sol.
ou seja, em referente à região quente. Fica difícil explicar a orientação assim, gente? Não é mais fácil? Aí vocês podem construir a rosa dos rumos, que direção norte, sul, leste, oeste, né? Não é, é uma orientação, uma direção, com a posição do nascer e do poente do sol. É isso que eu peço, gente. Vamos entender a lógica, vamos entender a etimologia das palavras. E aí advém os outros elementos da cartografia, gente, que está onde? No globo, que depois a gente vai planificar no mapa. Hemisfério, metade da esfera. Metade da esfera para o Oriente e para o Ocidente. Quem divide? O meridiano de Greenwich, que quer dizer o quê? É aquela divisa do meio-dia, né? Ou seja, metade do dia para a noite. E esse meridiano é de Greenwich, que passa na cidade de Greenwich, que também foi uma definição política. Alguém vai falar sobre ele. Isso vai ser bastante interessante. O Equador, Equador, metade, né? O que se iguala. Se iguala ao hemisfério norte, à esquerda do sol nascente, hemisfério sul, quente. Ângulo, quer dizer dobrado, torcido. Latitude, né? Quer dizer amplo, largo, largura. E elas são diferenciadas. Longitude é comprido, é longo. Trópico, vou dar uma volta. Um paralelo é paralelos, são elos, um ao lado do outro. Perceberam como é interessante eu compreender essas terminologias, os conceitos em função da etimologia da palavra? Faço isso com tudo que vocês vão entender muita coisa. Aí vem a referência de medir. Medir. Deixa eu pegar o meu... É um outro globo que vocês fariam também, né? Esse globo aqui, a gente também constrói no Labitat. E ele... Isso aqui é fácil de fazer, não é difícil, tem que ter paciência. Né? Tem que ter paciência. Um globo de coordenadas, para você trazer já com linhas, porque você pode trabalhar a questão tátil também para o estudante que é cego, né? Eu posso também trabalhar os continentes em EVA, também para ter a noção, ou textura com aquela cola colorida, eu posso fazer com bolinha, posso fazer com outros grafismos, e é onde eu também trabalho o sistema de coordenadas, que também tem a ver com o Sol. Também tem a ver com a observação do nosso astro-rei. Então, eu tenho aqui, 4.000 anos antes de Cristo, né? Eles também já elaboravam seus calendários e observavam o movimento do Sol. Então, eu trouxe para vocês aqui, né? Um modelo geocêntrico, um modelo ptolomaico e um modelo heliocêntrico, né? Aristarco já dizia que era a Terra, né? A Terra que fazia esse movimento do Sol. Então, tudo por observações. Mas acontece que, 400 anos depois do nascimento de Cristo, houve o domínio da Igreja Católica, né? Dos cristãos, até 1700. Esse período, se falasse que a Terra não era o centro do universo, né? Então, era uma questão política, né? Uma questão dogmática, que depois que Galileu teve que desmentir tudo isso, né? Mas Kepler já trouxe esses movimentos, né? E já começou a explicar que não é bem assim, não é um modelo geocêntrico, e sim heliocêntrico. Aí eu trago para vocês o movimento do Sol em regiões próximas aos polos, Antártica, você tem esse movimento do nascer do Sol. Diferente dos próximos ao Equador, os trópicos, que eu tenho um 8, né? Um infinito.
E se vocês fotografarem, como eu falei, uma vez por semana, vocês vão ver esse movimento do posicionamento do Sol. E é muito interessante que da onde que nasceu eu medir em graus, né? Medir em graus. Isso nasceu na Babilônia. Na Babilônia, hoje Iraque, né? Então, a região da Babilônia, essa região do Iraque, que eles também começavam a fazer as observações, né? Principalmente os sumérios. Eles começaram a observar que o Sol nunca nascia no mesmo lugar durante um ano. E eles observavam, né, que em alguns lugares também da casa o Sol se posicionava. Então eles começaram a demarcar. E esses povos muito no norte, principalmente nas regiões mais, latitudes mais altas, observavam que o Sol, ele completava um Sol, né? Era o movimento do Sol, entendia-se que era um movimento geocêntrico, né? O Sol fazia esse movimento aparente, e começavam a ver que ele formava um círculo. Formava um círculo, né? Então ele contou o quê? 360 passos que o Sol dava em torno da Terra. E aí eles falavam, então, cada passo que o Sol dava chama-se grau. Vou dar 1 passo, 2 passos, 3 graus, 4 graus. Então, era o movimento do Sol em torno de um ano, 360 passos, 360 graus. 360 graus. Ou seja, o cálculo da circunferência era calculado em função dos passos que o Sol deu em torno da Terra. A China, os chineses já falavam que eram 365. Mas, para os sumérios, era muito interessante o número 360 por causa da base 12. Nós temos a nossa questão numérica, a base 10. Eles eram a base 12. E aí, eles falaram, então resolveram-se os nossos problemas. Eu vou compreender que qualquer lugar do planeta eu vou me posicionar em função dos passos do Sol. Se eu der uma volta completa, 360 graus que eu dei. E aí ficou muito mais fácil trazer essa informação para a Terra, mas dividindo em hemisférios, em posicionamentos angulares, que no nosso caso ficou interessante trabalhar hemisfério norte e hemisfério sul, trabalhando a questão de ângulos. Então, a partir do Equador, que eu vou definir como 0 graus, e vou me localizar com um ângulo de 90 graus, do Equador ao polo, é um ângulo que eu formo aqui, um ângulo reto, de 90 graus. Então, eu me localizando do Equador para o norte, qualquer lugar que eu for, é 0 a 90. Se eu andar até a metade, 45. Então, beleza. Para eu me localizar tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, não vai passar de 90 graus. Então, quando falar que eu estou na latitude 40, estou numa latitude que é o quê? Ela é mais fria ou mais quente? Se eu estou numa latitude perto de 10 graus, é um local frio ou quente? Perceberam? Que agora ficou mais fácil. Mas e como é que funciona agora do lado do hemisfério oriental e ocidental? Por Greenwich. Então, aqui eu tenho a linha vermelha de Greenwich, mas eu vou olhar assim, de cima para baixo, ou seja, do hemisfério dos polos. Então, eu tenho Greenwich e o antimeridiano de Greenwich. Então, eu vou dar uma volta aqui de 180 graus, do meridiano ao antimeridiano. Então, vai ser 180 graus para o Oriente, para leste, e aí decresce de 180 para o Ocidente, ou seja, 180, 170, 160. Por isso que eu tenho o lado positivo e o lado negativo. A confusão é que a galera abre isso aqui, transforma no planisfério e vai trabalhar uma informação angular no sistema cartesiano. Primeiro tem que ser aqui, galera. Primeiro você tem que trabalhar sistema de coordenadas com os moleques aqui. Que latitude é aqui? Latitude assado. Ou seja, você tem que trabalhar nessa referência, nesse recurso. Onde a gente faz esse trabalho também no Labitat,
compra as esferas, tem as bolas menorzinhas, né? Tem as esferas menores. Aqui. Que é mais barato. Ó, esse aqui é de quem? Ó, uma esfera mais barata, né? Você pode trabalhar o interior da Terra também. As camadas. Trabalha com geologia. Esse aqui, quando você tem um artista, faz com mais carinho, né? Que era o João. João era o nosso bolsista lá do Habitat. Um artista de mão cheia. Com toda a paciência do mundo, desenhou, pintou e tal. Mas nada impede vocês fazerem. O Jonas também fez, foi bem legal. Gente, tem alguma dúvida quanto a isso? Não fica mais fácil para ensinar? Não fica? Do Sim, que com certeza. ir direto para o plano? Fala, Leandro. Ai, deixa eu botar aqui meu fone, peraí. Fala, Leandro. Sim, com certeza, né? O poder tocar, o poder visualizar, enfim, ainda mais, claro, com uma arte dessa, eu acho que facilita muito. Se eu fizesse, acho que não ia facilitar muito, não. Mas com desse, acho que facilita bastante. Então, mas não é difícil de fazer, gente. Não é difícil de fazer. Não é difícil. É trabalhoso, né, Denise? Não é difícil, é trabalhoso. Por quê? Porque o meu também não facilitou muito, não. Não ficou muito legal. Por quê? Porque tem que ter a paciência, né, do artista, de desenhar, de calcular direitinho, né, os ângulos e medir. Ou seja, a paciência de quem faz o recurso. É uma peça artesanal, né? Muito bonita essa daí que Sim, tem foi aí. o João que fez. Mas o Jonas também fez, ficou bem bonitinho. O Jonas está fazendo TCC agora. Tem vários lá no Habitat, né, que a galera fez. E aí entra essa questão do fuso horário que tem a ver com a divisão. Quantos fuso horários tem 24 horas, né? Eu vou dividir 360 por 24. Vão dar o quê? 15 graus. A cada 15 graus eu tenho um fuso. Aí não fica mais fácil ainda, gente? Entender essa questão do fuso horário, né? Ah, quantas horas... por exemplo, eu estou aqui... Greenwich, a gente está 3 horas mais cedo do que lá em Portugal. Mas este horário de verão, eu não sei se ainda já saíram, entra mais 1 hora, então são 4 horas de diferença. Se agora, digamos, meio-dia, lá vai ser o quê? 4 horas da tarde. Por quê? Porque o Sol, né, caminhou, ou seja, ele está aqui na frente. Se eu estou aqui no Brasil, outro lado, lembra que do outro lado? Agora é 11h25, lá no Japão vai ser 11h25 da noite. Aí quando você tem, né, a possibilidade, o teu globinho pirulito, olha que legal. Eu estou aqui com o celular. Usando a lanterna, ó. A lanterna, ó. Para movimentar, né? Ó. De dia, de noite. Então, quando você usa o seu globinho pirulito, né? Qualquer globinho para explicar essa questão, facilita pra caramba. Por isso que eu gosto do recurso didático. Usando o globinho. O globinho pirulito. Mostrar a área iluminada. Olha que bacana, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, área iluminada. Vou fazer o contrário. Ó. Não é legal, gente? Usando o celular. 24 horas, ó. 24 horas. E aí, onde é que nasceu primeiro? Aqui vai estar de dia, vai estar de tarde. Então, são perguntas que a gente vai fazendo, e aí pede para olhar no celular o horário. Que horas é agora lá na Bolívia? Que horas agora é lá em Portugal? Que horas agora é lá no Havaí? Com o celular mesmo. O aplicativo, por exemplo, eu uso isso aqui do tempo. Por exemplo, do tempo, ó. Esse aqui do tempo. Eu boto aqui uma cidade qualquer, Lisboa, 2h47 agora, ó. Ó, Lisboa.
Tem o grau lá e tem a hora aqui. Passou. Então, é um aplicativo que vocês podem fazer junto à tecnologia um recurso didático. Perceberam a possibilidade que a gente tem de transformar o analógico com o digital? E aí fica muito mais fácil de compreender essas questões mais complicadas, mais abstratas. Gente, vocês estão muito quietos. Me preocupa essa quietude aí. Tá tudo bem? Qual a dúvida? A Milena não está me ouvindo, Milena? Milena? Acho que ela saiu, prof. Não está aqui na lista. Alguém não me ouve? Estou ouvindo. Está ouvindo, né? Talvez a configuração do computador dela. Então, gente, o meu desejo é que você consiga compreender para ensinar. Não tenho interesse nenhum em reprovar ninguém. A minha intenção é que você entenda, que você compreenda, consiga fazer um bom trabalho na sala de aula. A minha alegria é você entender, é você compreender. Agora eu vou te dar você vai falar sobre coordenadas geográficas. Explica para mim. É isso que eu quero, meu desejo como professora, que você esteja na sala de aula, ajude esse estudante do ensino fundamental, do médio, a compreender algo que é tão complexo, que a primeira coisa que joga é um plano, um mapa, e trabalha em grau, minutos e segundos. Por isso que ele não vai entender. Entendeu, gente? O meu desejo como professora é esse, que você faça um bom trabalho como professor, como profissional da geografia. E aí você tem toda essa informação numérica de latitude, longitude, colocada de uma forma bidimensional num atlas, num livro, e você pode muito bem usar uma referência tridimensional para explicar o porquê que é ângulo. Agora eu entendo. Quando você fala com a molecada, quando você dá aquela volta de skate, né? Aquela volta completa, ou na prancha de surf, você dá um giro, na bike dá um giro, o que você deu? Eu falo 360, mas o que é 360? Vem da onde isso? Trazer essa referência da molecada, sabe? Aí eles vão compreender. Essas historinhas a gente conta no Labitat, quando aquele do projeto vem conhecer o Labitat, a gente resgata essas histórias. É fantástico. E eles entendem muito mais, né? E aí você tem a questão matemática. A cartografia, ela tem toda essa prerrogativa de se trabalhar com essa matemática, com essas informações, para projetar toda essa informação esférica no plano. Por isso, de se falar das projeções. Porque dependendo como eu projeto essa informação cilíndrica no plano, eu vou ter um desenho, vou ter uma forma, vou ter um volume de uma informação territorial. Então, por isso que eu tenho uma projeção cilíndrica quando eu envolvo a Terra no cilindro. Uma projeção cônica, um chapéuzinho, né? De um cone, e eu abro esse cone e vou ter uma informação. E a projeção azimutal ou plana, eu vou ter um desenho desse território. E é onde você explica a diferença nos atlas. Por que a Europa, numa projeção, está desenhado dessa forma e outra projeção está dessa forma? É tudo uma questão de desenho, de projetar, de sair da esfera para o plano. E o que implica nisso na análise geográfica? Esse é o pulo do gato. E aí, é o objeto de desejo, né? Um globo. Mas se você pode fazer um globo, o seu aluno pode fazer um globo. Não tem bolinha de piscina, mas pode fazer com balão de gás, bexiguinha, transformar nesse tamanhozinho e fazer com papel machê. Ou seja, tudo é possível a gente fazer. Tem outros mais interessantes. Tem esse site aqui, ó. Eu mandei para vocês aí pelo WhatsApp. Você faz vários globos. Vários formatos, ó. Olha que legal. Não é legal? E esse é o nosso carro-chefe do Labitat, né? É o globinho pirulito. Eu queria saber quem que fez.
Quem que fez o globinho pirulito? Esse aqui. Eu sei que vou alguém esperar fez. para a hora da professora perguntar por quem não fez, daí eu me manifesto. Eu fiz, mas deu errado, professor. Por que deu errado? Por causa do tamanho da bolinha. Isso aí, gente. A bolinha não pode ser maior do que 7 centímetros de diâmetro. Ela tem que ter 22 centímetros de circunferência, o mesmo tamanho do equador do papel, da impressão. Se for maior, tu tem que ampliar o teu desenho. Tá bom? Tá certo? Ó, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Mostra aí para nós. Ó, ele fez, ó. A fita também era... Faltou. Faltou. E essa bolinha apareceu ali no quintal dele, né, Tomás? não entendi onde é que veio essa bolinha aqui. Muito legal. E aqui eu tenho um desenho da bexiguinha, né, que eu fiz a bolinha, com papel machê para fazer o globinho. Então não precisa... faz com massinha, faz com barro, um papel, bolinha amassada, faz do tamanho dessa bolinha e deixa ela bem lisinha, bem lisinha, bem lisinha, e faz. Enfim, vontade é o que não vai faltar. Um outro material que a gente faz também, que ajuda muito, é essa técnica, com bexiga, né? E papel machê. A gente faz 2 globos, a gente faz os 2 globinhos, um fica inteiro, e outro a gente abre em gomos, em fusos, para planificar, demonstrar justamente a deformação dos continentes longe do Equador, porque essa aqui é uma projeção cilíndrica. Eu também posso cortar numa projeção cônica ou uma projeção também azimutal, plana, que a gente já fez lá no Habitat. E você vai ver que muda-se o desenho, principalmente do continente europeu, americano, africano, na Oceania, você vê que, olha a Antártida como é que fica. Então, você mostra essas deformações quando for trabalhar com atlas, quando eu for trabalhar com mapa. Primeiro, eu trabalho tudo no globo, gente. Trabalhem tudo no globo, mas no globo tridimensional, por favor. Trabalhar no globo bidimensional é continuar errando. Tá? É continuar errando. Então, aqui eu tenho uma prática que eu falo, né? Com o sistema de coordenadas. Trabalha no globo, depois você trabalha no plano. Para eles verem que é a mesma coisa. Certo? Eu sei que é muita teoria, muito conteúdo, mas a coisa só vai pegar quando você estiver no meu lugar, dando aula. O bicho só vai pegar quando você tiver lá 30, 40 estudantes, dependendo de ti, para compreender sobre orientação, localização e medição. Por isso, do meu esforço em vocês construírem os seus recursos, entenderem a história das coisas, entender a etimologia das palavras. É o recado que eu dou para vocês, é a mensagem que eu deixo para vocês. Entendam a origem das coisas, que aí vocês vão compreender e vão saber ensinar. Para isso, você tem que aprender primeiro. Primeiro a gente aprende para depois ensinar. Primeiro vem a aprendizagem, depois vem ensinar. Ok, gente? Certo, professora. É isso que eu tinha para hoje. Obrigado por essa aula, hein? Gostou, Leandro? Muito boa. Bacana, né? Boa, muito, muito. Facilita muito a nossa vida. Prof. Fala, meu amor. Eu também fiz aqui o globinho, peraí. Vou mostrar aqui. Ah, que bom! Só que o meu, ó, também ô, Tomás, mais fácil aqui, né? Ó. Tomás, mostra o seu globinho aí agora. Eu quero fazer uma foto. Peraí. Abre a câmera aí, gente. Abre a câmera, quero fazer uma foto. Fico vendo só o avatar, credo. Hoje eu tô no celular porque meu computador não tá pegando a internet. Tá bom. Olha que legal. Que show, gente, show. Peraí, gente, fica mais um pouquinho, só para eu abrir e tirar um print também. Ah, peraí, então, deixa eu Ctrl V aqui.
Ah, legal, apareceu ele. Que bom. Viu que legal, gente? Então, assim, as aulas do Habitat nem se compara, gente. Mas eu aprendi com um professor ontem na Live Tati, falando das práticas escolares no ensino remoto, o professor Malton e o professor Tiago, que eles falaram o seguinte, que é trocar asa do avião em pleno voo. É o que eu estou fazendo. Estou trocando a asa do avião em pleno voo. Então, eu preciso que vocês façam também, né? Vocês estão me ajudando a trocar a asa do avião, né? Trocar a asa do avião é fazer o recurso, é assistir o vídeo, perguntar, professora, eu não entendi aquilo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar numa questão. Eu preciso de vocês. Não é a mesma coisa do avião no chão, para trocar a asa, né? Não é a mesma coisa estar lá no Habitat, fazendo o globinho, errando, faz de novo, né? Fazendo o globalão, né? Errei, faz de novo. Dá uma trabalheira, mas é muito legal. Que bom que vocês gostaram. Viu o caminho que eu fui? Né? Obrigada, Denise, mandou uma foto nossa aí. Viu o caminho que eu fui? Né? Buscar e compreender? Através da contação de história. Aprende a técnica da contação de história, gente. Palavras-chave. Tipo assim, gente, tem uma fofoca para contar para vocês. Duvido que alguém vai falar alguma coisa. Duvido que a molecada vai continuar gritando na sala. Quando você fala assim, gente, tem um bafão para contar. Aí tu conta a história do Eratóstenes, entendeu? Aí tu vai buscando, tu vai instigando eles, né, a participação. Então, que bom que vocês gostaram, fico feliz, né? E meu método está dando certo, instigando essa curiosidade. Por isso que eu leio muito livro, gente. Eu leio muito livro de história dos navegadores. Olha só. Cadê ele aqui? Aqui, ó. O Lester que eu falei. Eu ia perguntar mesmo. O Lester que eu falei, da história lá, do Oriente, Ocidente, é a quarta parte do mundo, ó. Quarta parte do mundo. É muito legal essa história aqui, né? Por quê? Porque a América foi o último continente, né, a aparecer. Ó, 1424, o ano que a China descobriu o mundo. Olha que legal. É 1421, desculpa. O ano que a China descobriu o mundo. Ô, professora, tens alguma dica para quem vai fazer o fuso horário da China? Esse aqui também. Mapas da metade Ela do não mundo. ouviu, Tomás. Repete, peraí. É em espanhol, mas é tranquilo de ler. Tá? Piratas do Brasil. Piratas do Brasil também é um livro legal. Cadê aquele livro? Ah, esse aqui. Esse aqui da história do Sol que eu contei para vocês. Nada da minha cabeça, tá? A única coisa que da minha cabeça foi da toalha lá dos caras que vêm do mar. Esse aqui também é espanhol, tá? As miradas solares, ou seja, toda a história da questão da orientação, eu tirei daqui. Do cálculo dos 360 graus, dos babilônios, dos sumérios, veio daqui, tá? Nada da minha cabeça. Um outro livro também, militar, tanto é que está no plastiquinho, porque ele é de antes da Segunda Guerra, não, depois da Segunda Guerra, não, 1952, depois da Segunda Guerra, tá? É um curso de topografia militar. Esse livro aqui eu achei no sebo, não tem mais, assim, estava caríssimo, tá com as páginas amarelas aqui, que ele fala do caixão de areia, que era a técnica de fazer as maquetes para os militares estratégicos. E aí tem questões assim, muito legais. Ó, medidas e distâncias. Caixão de areia, que eu falei. Caixão de areia, eu fui procurar uma referência, tem que ter cuidado para não rasgar. Caixão de areia. Ele explica como é que faz, como é que mede. Então, assim, os livros antigos te explicam a origem. Os novos pulam a história.
Então, faça a leitura em livros antigos. E a história dos mapas. A história dos mapas também, eu uso muito ele para explicar a origem do meridiano, das latitudes. Tá bom, gente? Então, todas as minhas aulas são baseadas nessas referências e outras, né? E antigas. Do Seuro de Oliveira, que eu falei para vocês, tá em digital. Tá em digital. Isso aqui é minha mãe. Tá, gente? Então, essas referências estão lá no programa. Se alguém interessar, é interessante comprar o livro, né? Cartografia é isso. É a história do mundo. Fechou? Professora. Fala, querido. Falou uma hora da China ali, eu não ouvi direito. Tem alguma dica para quem vai fazer o fuso horário da China? Quando que a China descobriu o mundo... Deixa eu pegar aqui o sumário para você. Isso aqui já é a 9ª edição. É do Gavin Menzies. Uma tradução. China Imperial, o grande plano do imperador. Caiu um raio, as frotas fazem o mar. Estrelas de navegação, contorno do cabo, Novo Mundo, viagem de Rondon, viagem à Antártida e Austrália. Conta todas as aventuras da China. Não sei quando eu projeto para vocês conseguem ler, que para mim parece invertido. Não dá para. Aparece certinho aqui. Aparece? Para mim não dá para ver nada disso. A China, não sei o quê. Ó. O ano em que a China descobriu o mundo, aí sim. 1421. Sim. Tá? É da Bertrand Brasil. Não, é que eu lembro que tu falou no começo da aula sobre o fuso horário da China, que tu disse alguma coisa. Sim. Não, aqui fala das grandes navegações, de como eles passaram, né? Das rotas. Porque eu não entendi esse trabalho do fuso horário, é para pesquisar na internet mesmo? Sim. Tá. Só você botar lá. Tá. Então tá. Da China. Não tem que errar. Uma dica que eu dou, gente, bota em inglês. Tem muita coisa em inglês. Tá. Bota em inglês. Vai vir muita coisa em inglês. Vem vídeo. Thank you, lady. Bota em alemão. Bota o tradutor ali. Vem coisa pra caramba. Em português tem pouca coisa. Tá. As minhas referências são todas... Eu vou no grego, eu vou no alemão, eu vou no mandarim, que é o chinês, né? Tem coisa pra caramba, gente. Aí falta perna, hein, professora? Oi? Falta perna. Leandro, mas você quer ser um pesquisador? Por isso que para o doutorado você tem que fazer a proficiência em 2 idiomas. Não, inglês eu estou tentando já, estou estudando. Agora, grego e alemão ainda está um pouquinho mais distante, mas cara, é verdade, é importante. Mas imagina na época, 300 anos, era o quê? Era grego. Era grego, romano. Hoje é mandarim. Né? A China é a segunda economia do mundo, daqui a pouco vai virar a primeira. Mandarim, cara. Tudo bem que o inglês está dando conta, que é uma linguagem. Tentaram o Esperanto, né? Mas o inglês é uma linguagem mais acadêmica, universal e mercantil. Todo diplomata tem que falar inglês. Todo cientista tem que falar inglês para poder se comunicar. Né? Então. Não, mas com certeza, abre muito, né? Expande muitos horizontes. Pesquisem, botem em português a palavrinha, mas pede para traduzir para inglês, você vai ver o que vai ter para ver em vídeo. E aí, se está legendado, mas facilita a nossa vida. Entendeu? Facilita a nossa vida. Então, amplie o conhecimento de vocês através da ampliação da pesquisa. É a dica que eu dou. Tá bom? Valeu, prof. Então, pesquisem, botem em outro idioma, que vocês vão ter. Quiser passar o videozinho para a gente, passa. Fiquem à vontade, como vocês quiserem apresentar na sexta que vem, tudo bem? Tem tempo limite para apresentação da galera? No máximo 10 minutos, 15, né, gente? Mais tardar, 20.
Sim. Aí eu quero Senão não dá tempo, né? Não. De todo mundo. Quero apresentar para vocês aqui um pedacinho do cronograma, só para compartilhar aqui. Estão vendo aí, né? Estão vendo aí, né? Mês de dezembro e novembro, né? Sim. Então, dia 6, fuso horário, o seminário que vocês vão apresentar. Então, vai ser um papo bem dialogado, bem bacana. No dia 13, eu vou trabalhar projeção. Falar um pouquinho sobre a projeção cartográfica, que nada mais é sair da esfera e ir para o plano. A gente está na esfera e vamos planificar agora as nossas informações geográficas, tá? No dia 20, a gente vai fazer uma atividade com o Atlas. Apresentar alguns Atlas para vocês, tem alguns Atlas que já estão em PDF. No dia 27, vamos trabalhar com maquetes. Se vocês puderem conseguir massinha de modelar para fazer as suas maquetes espontâneas na Ilha de Lost, que eu falo. O que é a Ilha de Lost? Aqui é a nossa Ilha de Lost. Eu sei que... Esse aqui é Ilha das minhas amigas. Quem que fez esse aqui? Ó, Ilha das Minhas Amigas, tá vendo? Acho que é do Peron, né? Com massinha, com potinho de... Ó, feito com massa de modelar. Eu vou mandar... A gente já mandou, Denise, a lista de materiais? Mandamos, não mandamos? Eu acho que a gente mandou no início de março lá, né? É só lembrar, ó. Isso aqui é para fazer a maquete espontânea. Isso aqui é uma ilha qualquer. Eu sempre falo que é a Ilha de Lost. Então, aqui ela deu o nome da Ilha das Minhas Amigas. Ilha das Minhas Amigas. E aí a gente tira as curvas de nível através das cores, estão vendo? Então, eu delimito para explicar a leitura topográfica do relevo. E aí, no conteúdo que eu vou trabalhar com vocês é formas de relevo. Como trabalhar a forma de relevo com a molecada. As duas possibilidades, a maquete topográfica, né, que a gente faz da ilha. Tudo isso eu não vou obrigar a fazer, mas vou mostrar como é que faz, como é que calcula, a questão da escala, uma atividade de escala com a molecada, sem essa questão fracionária, sim, só uma correlação, uma prática, tá? No dia... Eu vou ter aqui, ó, no dia 27, no dia 4 de dezembro, provavelmente... Não, eu vou conseguir no dia 27. 27 a gente consegue trabalhar. No dia 4 de dezembro, eu vou trabalhar um anaglifo. Como é que se faz um anaglifo? Para ver uma imagem 3D, tá? Que também é um papel... Como é que é o nome do papel? Acetato, não acetato, é azul e... Celofane, O papel celofane, vermelho e azul. Tem um muito bom, que é aquela gelatina de teatro, né? Para botar naquelas... Que também funciona muito bem. Para fazer um óculos anaglifo. Que eu vou ensinar a vocês. No dia 11 e 18 de dezembro, a gente vai trabalhar com o João. Trabalhando com o Google, fazendo o SIG analógico, que a gente fez com o mapa mental, que eu queria trabalhar o digital agora, né? Então, a gente vai trabalhar com o Google Earth para poder trabalhar essa questão da materialização das informações no mapa, de uma forma digital. Então, a gente vai trabalhar dia 11 e dia 18. E eu comentei com vocês do artigo final da disciplina, não é isso? Não comentei? Comentei o quê, Denise? Que a gente faria uma atividade qual? Você lembra se eu comentei, Denise? Eu acho que foi o artigo, prof. Mas eu lembro que presencial a professora tinha comentado de fazer, né, em dupla, 2 globinhos, e aí a galera geraria um artigo juntando, né? É. Mas agora eu acho que
a professora tinha comentado alguma coisa sobre cada um escolher um tipo de recurso e pesquisar sobre e fazer um artigo também. Mas eu não tenho certeza. Fazer mais uma apresentação, escolher um artigo, um recurso didático, escolher um conteúdo, né? Então, a intenção é escolher um mapa, um atlas, um globo, uma maquete, escolher um conteúdo e falar como é que usaria esse recurso com esse conteúdo, né? De uma maneira mais prática, né? A intenção é essa. Mas pode ser feito em dupla, né? Ou isolado, né? Ou sozinho, porque tá todo mundo sozinho mesmo. Sim, em dupla é interessante para trocar ideia, né? Pelo menos marca uma reunião, né? E conversa. Pode ser assim, gente? Pode ser? Pode ser? Então tá, gente. Vou interromper o compartilhamento. Então, por hoje é só. Alguma dúvida? Então tá. Então, sexta que vem a gente se vê, já confirmando aí a participação de todos os temas, né, de fuso horário, e vamos aprender um pouco mais sobre fuso horário. Tudo bem? Beijo, gente. Tchau, gente. Começa às 10 a aula? Às 10. Tá bom? Uma boa semana, bom final de semana. Denise, obrigada, amore. Nada. Valeu. Beijo, gente. Tchau, prof. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Beijo.